hoje, dia 29 de dezembro, né? Final de ano, você sabe, né? Aquela época de a gente fazer aquela retrospectiva, né? Refletir como foi o ano, já prospectar o próximo ano. É assim também com as coisas no espaço. Por isso, nosso amigo Mário Fontana, do canal Nerd aos 50, nosso astrônomo amador, mais uma vez está conosco aqui na programação da Rádio Câmara, também do canal do YouTube Nerd aos 50, para falar um pouco de como foi esse ano de 2022. Você que acompanha a nossa programação aqui sabe que as coisas foram movimentadíssimas. O espaço bombou esse ano, no que espaço, eu vou falar, viu? na Terra. O trem aí foi bom mesmo. Não foi? Hoje nós vamos fazer aquela tradicional retrospectiva dos eventos? Isso aí. Rapaz, e a gente começa por onde? Ô Marcelo, é muito engraçado. Quando eu tava escrevendo isso aqui, eu falei assim, não tem como começar por 2022, não. Uai. Nós vamos começar a retrospectiva em 25 de dezembro de 2021. Uai, cruz, credo. Sabe por quê? Porque Por quê? foi a data de lançamento do telescópio espacial James Webb, né? James Webb foi no final, né? É, a bordo do Ariane 5, lá da base de Kourou, na Guiana Francesa, né? E por que isso? Por que a gente tem que voltar ao lançamento do James Webb? Porque o James Webb é um marco científico histórico aí na astronomia, quase da mesma, eu diria da mesma magnitude da ida do homem à Lua. Mesmo? Daqui Você a pouco faz essa comparação? Eu faço, e daqui a pouco vai aparecer gente falando que James Webb não existe, né? Porque você fala que a Lua não foi, né? Aí não, aí é demais pra Não mim. é verdade? Mas por que, Fontana? Você faz essa comparação, é forte isso aí, hein? Tem o mesmo peso da ida do homem pra Lua? É porque, na verdade, quando o homem pisou a Lua, a gente teve um marco aí mesmo, de que foi sair, vencer a gravidade do nosso planeta, ultrapassar o cinturão de Van Allen ali, que é a magnetosfera, o campo magnético da Terra, né? Exposto à radiação e tal, chegar e ainda conseguir tecnologia suficiente para pousar na Lua e voltar com sucesso. Então foi um marco. E o James Webb, Marcelo, ele começou, o James Webb deu problema lá dentro, nós já falamos isso aqui várias vezes, né, mas como é a retrospectiva, ele deu problema até de parafuso soltar, ele deu problema de tudo quanto é jeito, ele era grande demais para caber dentro do foguete, eles tiveram que dobrar o James Webb inteiro. Ele tinha que fazer, quando ele fosse finalmente para o espaço, eram mais de 500 operações de desdobramento para abrir o telescópio, coisa que a gente nunca tinha feito. Muita coisa. O James Webb, ele é um feito de engenharia, tanto que ele trouxe avanços na engenharia para nós aqui, muito grandes, até de uso de novos materiais, como é o caso do berilo, que compõe o espelho do James Webb. Sim. Então, assim, ele, da mesma forma que as Apollo trouxeram muito desenvolvimento, claro que guardado as proporções, que foi desenvolvido muita coisa para a época, mas o James Webb também desenvolveu máquinas, auxiliou a desenvolver uma máquina específica para cirurgia oftalmológica, que hoje só é possível com o know-how adquirido com ele. Então, assim, isso só durante a fase dele ser desenvolvido. Sim. Então, hoje a gente consegue lançar coisas muito maiores ao espaço, com o que a gente aprendeu com o James Webb, dobrando e tal, colocando dentro dos foguetes. E mais, aí quando o James Webb chega lá, aí o que ele está fazendo é brincadeira, né? E aí nós vamos falar durante aqui, porque... Isso aí é só a retrospectiva nossa de 2022, começou no final de 2021. Daí você vê como é que a astronomia, o negócio é bom, né? Já chegamos em 2022? Pois é, agora vamos chegar em 2022. Então bora lá. Com um feito brasileiro, que eu me orgulho muito de falar aqui. Olha só. Em 13 de janeiro de 2022, foi lançado o Pion BR a bordo do Falcon 9. Sim. Para quem não sabe, o Pion BR é o primeiro satélite brasileiro construído por uma startup, ou seja, totalmente civil, né, uma empresa privada, que é a Pion Labs, né, um pessoal muito bacana lá que se uniu para fazer isso. Ele é um CubeSat, que é um satélite pequenininho, mas é um marco, né? E a ideia da Pion BR, aí da Pion Labs, né, é usar a experiência do Pion BR para ajudar nas comunicações em locais remotos, como na Amazônia e tal. Então, muito bacana. Isso aí para nós, para o Brasil, é histórico, viu, Marcelo? E ele tá lá ainda? Já trouxe resultado? Tá lá. O pessoal continua monitorando, são feitos vários testes. A gente não tem muito acesso, porque como a empresa é privada, então de vez em quando eu troco uma ideia com o pessoal de lá, até tem muito tempo que eu não converso com eles. Mas aí eles colocam uma coisinha, outra, mas tá lá, tá funcionando. Bacana. A empresa lá, Pion Labs,
tem várias vertentes, inclusive eles estão trabalhando em construção de protótipos de foguete, né? Então, assim, muito bacana a gente ter uma empresa no Brasil, guardando as proporções, Marcelo, é uma SpaceX brasileira, embrionária, né? Sim. Mas, assim, muito legal isso. Bacana. Né? Vamos avançando aí nessa retrospectiva, então, que eu fiquei curioso com o que vem por aí. Pois é, em fevereiro de 2022, os astrônomos aí do ESO, né, do Observatório Europeu do Sul, descobriram na estrela mais próxima do Sol, que é a Alfa Centauri, uma estrela tripla, e aí descobriram ali em órbita o terceiro planeta orbitando ali, que foi chamada Próxima Dezinho, né? E esse planeta, hoje, ele é o planeta mais próximo que existe da Terra. Ah, é? É. Ó. Então, com pouca diferença do anterior, né? Uma diferença aí de pouquíssimos anos-luz, mas ele é o planeta mais próximo. Ou seja, a nossa estrela vizinha aqui já tem um sistema conhecido com 3 planetas, sendo um deles, que não é esse, que já tinha sido descoberto, na zona habitável, que é onde pode abrigar água líquida e pode, inclusive, haver vida por lá. Porra, né? Coisa interessante, hein, senhor? Não é bacana? Demais da conta, ué. Pois é. O que mais? Aí, Marcelo, né, como nem tudo são flores, né? Em 20 de fevereiro, a gente teve o início da guerra na Ucrânia, né? 20 de fevereiro, 20 né? 20 de fevereiro, olha pra você ver, cara, tem quase um ano isso, né? E aí, assim, os impactos no mundo foram gigantescos. Na astronáutica, na astronomia, pelo amor de Deus, né? Uma grande tensão na ISS, a Rússia ameaçando de julgar a ISS nos Estados Unidos por causa do partido da Rússia lá, que é dos Estados Unidos, condenando a guerra, né? E aí nós tivemos 2 impactos dessa guerra que, para mim, são quase... Um é irreparável, que foi a destruição do Antonov, que era o maior avião de carga do mundo, né? Orgulho do povo ucraniano, chamado de Mirai, que em ucraniano quer dizer sonho, né? Lembrando ao pessoal aqui que meu ucraniano é fluente, né? Dá pra ver, né? E esse veículo, na época, só para o pessoal lembrar aí, ele foi desenvolvido para carregar o ônibus espacial soviético, o Buran, que não chegou a fazer grande coisa não, mas ficou pronto e tal. E aí, como acabou o projeto do ônibus espacial soviético, bem antes até de começar, porque efetivamente eles fizeram acho que uma viagem ou 2 só, o Antonov começou a ser usado para transportar grandes cargas, né? E aí tinha carga que só no mundo tem carga que só o Antonov dava conta de levar. O negócio é grande demais. E aí, infelizmente, uma pena, né? Você tá doido aí. Graças a Deus existem projetos para reconstruir isso depois que a guerra acabar, né? E uma outra coisa que para mim foi assim, muito decepcionante foi o cancelamento da missão ExoMars 2, que era uma missão da Rússia, juntamente com a Agência Espacial Europeia, que ia colocar um rover na superfície de Marte. A gente tem atualmente 3 rovers lá, né? Que é o Perseverance, Curiosity da NASA e o Churong da China. Esse rover ia ser um rover russo, com tecnologia russa, mas ele ia levar um perfurador que era capaz de perfurar o solo marciano 2 metros de profundidade, coisa que ia ser uma broca, né? Alta tecnologia, alguns instrumentos muito bacanas. Então, uma missão muito promissora ia ser lançada em setembro e que, por causa da guerra, foi cancelada. O pessoal falou até em não fazer mais a missão, mas agora o povo está meio animado de novo. Então, felizmente, marcando ela talvez para 2028. Mas olha para você ver, Marcelo, 6 anos de atraso, né? Brincadeira, né? Terrível, né? Em março, o que aconteceu? Faz, né? Mas nós não tivemos nada de muito destaque, não. Então eu nem coloquei março na brincadeira. Abril. Mas aí eu coloquei abril, 29 de abril de 2022, e é aqui. Sete Lagoas. Ué, que nós é isso? começamos a ter uma série de tremores, né? Foi. O primeiro tremor sentido tá tremendo em 29 até agora. de abril. E também, né? E falar pro pessoal o seguinte, por mais que tem gente que não acredita, que bate, que não sei o quê, o solo de Sete Lagoas, eu continuo afirmando, fiz um vídeo no canal, muita gente teve conhecimento, continuo afirmando, o solo de Sete Lagoas é um solo cástico, sujeito a tais acomodações, e isso não vai acabar. Nós vamos ter aí, talvez, períodos mais ativos, períodos menos ativos, por quê? Porque o que sustenta o solo aqui é cheio de cavernas subterrâneas, com calcário, e o que sustenta ali a água subterrânea que vai passando por ali, quando ela está um pouco ácida, ela danifica esses pilares e faz com que essas cavernas vão caindo, Sim. né? Isso
É assunto para outra hora, mas o que a gente precisa de resposta nessa questão, ô Fontana, é por que em tão pouco tempo está acontecendo tanto. E então, né, um espaço grande de tempo não teve nada. Não tem explicação para isso, não? Ô, Marcelo, imagina Isso bem que pode... você tem... aí é suposição e eu sou leigo demais nesse assunto para afirmar que é verdade. Mas imagina que você tem uma coluna ali com um certo diâmetro. Sim. A água vai passando durante anos ali e vai desgastando. Perfeito. Vai desgastando. Não quer dizer que ela vai desgastar da noite pro dia. Um belo dia aquilo ali vai cair. Aquele abalo pode causar abalo em outras estruturas circunvizinhas ali e causar esse tipo de pequenos tremores. Então, assim, questão de tensão, excesso de tensão ali naquele momento, né? Então, eu vejo isso como um evento totalmente natural. Perfeito. Né? Talvez alguém vai me corrigir no futuro e espero que faça. Voltando aqui para nossa retrospectiva, maio nós tivemos uma coisa, assim, esse ano é um ano fantástico. Pois mesmo, é, ué, né? mas assim, esse é... Porque nós só tivemos coisas fantásticas. Só eventos fantásticos? Em maio, nós tivemos a primeira imagem do buraco negro supermassivo que está no centro da Via Láctea. Do James Webb? Não? Sagitários A estrela. James Webb não vai fazer esse tipo de coisa, não. Não? Essa imagem ela foi feita por um telescópio, um radiotelescópio chamado EHT, Sim. que reúne telescópios em torno do mundo inteiro. Então Olha é como se a gente tivesse um radiotelescópio do tamanho da Terra. Ó, que legal. A gente interliga esses aparelhos e com eles fazem a imagem ao mesmo tempo. É como se a gente construísse uma imagem grande. Sim. Né? Então, assim, a gente teve uma coisa. A primeira imagem feita do buraco negro foi em 2019, de uma galáxia chamada M87, que está bem de frente para a Terra. E aí o pessoal na época perguntou, mas por que não fala de Sagitário A estrela e tal, porque está aqui. Ele é bem menor, Marcelo, ele emite muito menos radiação e ele é ofuscado pela poeira que a gente tem daqui até lá, porque a gente está no mesmo plano dele. Mas aí, graças ao aprendizado lá com a primeira imagem, algumas alterações de algoritmo e, claro, a genialidade do consórcio que fez isso, porque isso aqui, muita gente quer colocar na conta de um cientista só, não. É um consórcio com mais de 600 astrofísicos aí, mundo afora, técnicos de computação, muita gente envolvida no processo, mas conseguimos aí a primeira imagem de Sagitário A estrela. Quem não viu o vídeo, a gente tem no canal. Lembrando que tudo isso que eu estou falando aqui vai ter um linkzinho no canal lá. Sim. Tá? Ou pelo menos na descrição, porque a gente não consegue colocar a card para isso tudo, mas vai ter na descrição do vídeo lá um linkzinho para o pessoal acessar e ver os vídeos específicos, tá? Mas bacana. É um grande feito, pode ter certeza, um grande feito da astrofísica, a gente conseguir imaginar esse buraco negro aqui no centro da Via Láctea. Chegamos no meio do ano. Estamos quase. Então... Em maio ainda a gente tem uma coisa que eu acho que é digno de nota, né? No dia 18 de maio, o governo americano decidiu estudar os UAPs, ou UAPs, né? Sim. Ou, como o povo antigo aí gostava de falar, OVNIs, né? Os UAPs é a nova nomenclatura, que é fenômenos aéreos não identificados. E por que isso é importante? Porque pela primeira vez os governos começam a assumir que existe uma perturbação atmosférica, alguma coisa que não se sabe, que não se pode explicar. Sim. Quer dizer que é ET de forma alguma. Né? Eu já citei aqui, a gente já fez vários programas aqui falando disso, já citei vários fenômenos aqui que não têm explicação ainda, que são fenômenos que a gente sabe que é natural, mas não consegue explicar, então provavelmente os UAPs, ou é isso aí, ou são drones, tecnologias de guerra que a gente ainda não conhece, mas pra mim é tudo aqui da Terra mesmo, viu, Marcelo? Você tem essa convicção? Mesmo. Bacana aí. Vamos avançando aí nessa retrospectiva. Em junho, Marcelo, mandamos um pão de queijo pro espaço. Mandou? Mandamos um representante do pão de queijo pro espaço. Bacana demais, é mesmo, véio. Teve mesmo. Vitor Correia, Espanha, foi mineiro. Mineiro, foi pro espaço. Né? Foi pro espaço aí na missão NS-21 da Blue Origin, né, do Jeff Bezos. E ele foi o segundo astronauta brasileiro a ir ao espaço e o primeiro turista espacial brasileiro. Primeiro turista espacial brasileiro. Né? Lembra, e um fato curioso da questão do Vitor aí, é que ele tinha feito uma aplicação em NFTs, que são aquelas figurinhas de obra de arte de internet, sim, e ganhou a viagem, né? Olha então, só. muito... Imagina, cara. Muito legal isso, Nossa né? senhora, você tá doido aí. O Vitor tá até hoje morrendo de rir, né? Ué.
O cara foi pro espaço, é uma viagem rápida, mas vale aí, E né? sabe o que o Vitor contou, Marcelo? O quê? A Terra não é plana. Não? Não é Ele plana. falou? Falou É, que viu lá. deu pra ver? Curvadinho, bonitinho, bacaninha. Fontana não perde a oportunidade, sempre que pode, ele Não fala é isso. plana. Em junho teve mais coisa? Junho tivemos mais uma coisa muito bacana, Ah. que é um dos grandes marcos aí da missão Artemis. Sim. O pessoal acha que o Artemis foi só aquele lançamento, né? Mas não, nós tivemos o lançamento da Capstone, que faz parte da missão Artemis, que é um CubeSat pequenininho e que ele vai fazer exatamente a mesma órbita da futura estação espacial que vai orbitar a Lua, que vai receber os astronautas que vão da Terra. A Sim. estação chama Gateway, né? Então ele vai testar se essa órbita que eles planejaram, se ela de fato é uma órbita estável. Já está lá, estudando lá, viu, Marcelo? Bom, é bacana, hein, senhor? Bacana demais. Demais, hein? Julho? 11 de julho, Marcelo. 11 de julho. Nós vimos aqui uma coisa que nossa visão do universo nunca mais será a mesma. Por quê? A primeira imagem do telescópio espacial James Webb, científica, a primeira imagem de fato, bonitinha, redondinha, telescópio calibrado, tudo funcionando, e foi uma imagem de campo profundo. É? Ela foi divulgada em 12 de julho pelo presidente americano. Então daí você vê o tamanho do James Webb, né? E também, aliás, essa imagem foi divulgada em 11 de julho. Em 12 de julho foram divulgados outros 4 alvos aí, que foram imagiados, que eu vou deixar as imagens para o pessoal vendo aí. Sim. Que, assim, alvos conhecidos, coisas conhecidas, que todo mundo ficou maravilhado e viu que, na verdade, o que eles achavam que o James Webb ia ser bom, na verdade, ele é bem melhor do que a gente imaginou, viu? Coisa boa, hein? James Webb surpreendeu, assim, magnificamente, viu? Beleza, isso é bom demais, né? Essa Bacana expectativa demais, positiva quando extrapola assim, né? Ô, Marcelo, pra você ter ideia, a gente que é astrônomo, né, tem o site lá, tanto do ESO como da NASA, que fica lá as imagens do James Webb. Sim. Todo dia de manhã a gente acorda. Dá uma olhadinha? Primeira coisa Vê. é você olhar. E dia que tem imagem, você fica louco. É. É bacana demais isso, cara. Vambora, vamos avançando. 10 de agosto de 2022, Ah. o rover da NASA Curiosity faz 10 anos de exploração Olha só. a Marte. Bacana demais, cara. Uma missão que foi projetada aí para menos de um ano, já está 10 anos. Data E importante. obtendo aí muita coisa, conhecendo muito de Marte, né? Isso de possível vida antepassada, né? Então, muito legal isso, né? Chegamos a agosto? Isso foi em agosto. Isso foi em 10 de agosto, né? Beleza. Aí, a gente tá falando de vida, possível vida marciana, e em 5 de setembro de 2022, o Perseverance, que também está em Marte, na cratera Jezero, onde foi um antigo lago, encontra moléculas orgânicas complexas lá em Marte, numa rocha sedimentar. Sim. Olha que coisa bacana. Rocha sedimentar, Marcelo, só para o pessoal que tá escutando a gente entender, a rocha sedimentar é onde você encontra os fósseis de dinossauro, porque elas são formadas de sedimentos, de coisa, de vida e tal. Então o petróleo está em rocha sedimentar, dinossauro, ossada, tudo está em rocha sedimentar. Sim. Então o Perseverance ter achado moléculas complexas numa rocha sedimentar em solo marciano pode indicar que existiu vida em Marte no passado. Como que nós vamos saber isso? Quando uma missão da Agência Espacial Europeia for lá buscar as amostras do Perseverance, porque a gente vai analisá-las com mais critérios aqui. Então a gente não pode afirmar, mas é um indício muito, muito grande. Olha só, Muito coisa bacana espetacular, isso, hein, só? Tá doido, revolucionário, né? Uai, demais aí. Aí em 16 de novembro de 2022, mais uma coisa fantástica. Impacto da sonda DART, que é uma sonda da NASA projetada para a defesa planetária. Eu lembro, né? nós falamos disso aqui. Para desviar um asteroide. Verdade. Então ela impactou com o asteroide Dimorphos com sucesso. Um evento bacana. E desviou a órbita do asteroide. E isso aqui é um negócio assim, sem precedente, né? Imagina se os dinossauros tivessem uma sonda dessa na época, eles poderiam não ter sido extintos, Pois né? é. E muito bacana, aí agora eu quero deixar o registro, que eu guardei a época para esse dia, que é o seguinte. Quando impactou, o pessoal da NASA na época falou assim: muito bem, sonda DART, essa é pelos dinossauros. É mesmo? Muito bacana na época isso aí. Meu Deus do céu, que barato. Isso em novembro? Não, isso foi em setembro. Em setembro? 16 de setembro. Tá. Aí, em 8 de outubro de 2022, a China lançou a sonda
para estudar o Sol. Sim. É uma sonda que, na verdade, é um telescópio solar chamado Quafu-1. Já chegaram as primeiras imagens. Tecnologia fantástica. A China, Marcelo, está caminhando na astronáutica a passos largos, na astronomia. Ela já tem hoje o maior radiotelescópio do mundo. Lançou esse observatório entre vários outros, né? E no dia 1º de novembro, a China anunciou que a Estação Espacial Chinesa está pronta para começar a fazer ciência. Olha só. Pesquisas científicas. A China vai dar trabalho Olha o que eu estou te falando, Marcelo. Em 10 anos, a China vai ser a maior potência no espaço. Em 10 anos? Em Você 10 acredita? Anos. Eu acredito. Há pouco tempo aí. Eu acredito. A China fez em 22 anos o que a NASA levou 40 e tantos anos para fazer, mas. Ué, tá doido aí. Então, aí assim, não tem jeito, não. É brincadeira. Eles não brincam em serviço, não, viu? Coisa espetacular. Novembro ainda, mais alguma coisa? 16 de novembro, lançamento bem sucedido da SLS. Assim. Até que enfim. Depois de um parto de verdade, mas é igual eu falei, isso aí era esperado. Mas um lançamento lindo, um dos mais bonitos que eu já vi na minha vida, que remeteu aos lançamentos mais bonitos que eram do ônibus espacial. As imagens são espetaculares, né? Fantástico. E muito bacana a gente ver, eu vou deixar pro pessoal essa imagem aí, icônica, que é a noite da Flórida virando dia, quando foi dado o lift-off, né? O ligar os foguetes. Cara, bacana demais. Espetacular. Viu? Em dezembro, pra gente encerrar. Dezembro, 11 de dezembro, a chegada da Orion, da cápsula, depois de uma missão que, nossa, não dá nem para descrever, imagens fantásticas, né? O splashdown, que é o pouso no oceano, a queda no oceano, tudo direitinho, Marcelo, tudo funcionando. A missão Artemis 1 foi um sucesso. Assim, a gente ainda vai ter dados, mas só pelos dados superficiais de quem acompanhou a missão, a gente ficou maravilhado. Lembrando que a NASA manteve uma live na maior parte do tempo, ao vivo, usando as 16 câmeras a bordo da hora, mostrando o espaço, coisa que a gente nunca tinha visto. Então, espetacular. Assim, legal demais, cara. E aí a gente fecha com chave de ouro essa retrospectiva? Nós tivemos duas coisas, já eu falei aqui que o Perseverance descobriu lá aquelas moléculas orgânicas, né, e da missão que vai buscar. Então o Perseverance começou no dia 21 de dezembro a fazer o depósito de reserva. Ele lançou o primeiro tubo de titânio contendo amostras. Todas as amostras que o Perseverance coleta, Marcelo, eram duplicadas. Sim. E estavam guardadas dentro do corpo do rover lá no interior. Então agora, 10 dessas amostras vão ser depositadas no solo de Marte para fazer um depósito de reserva. Porque quando a missão de retorno dessas amostras for até Marte, se o Perseverance não conseguir chegar ao local de pouso da missão, 2 helicópteros vão lá buscar esses tubos que estão sendo depositados no solo. Então o Perseverance, no dia 21, lançou o primeiro tubo de titânio contendo amostras e no dia 27 lançou o segundo, né? E aí no dia 21, né, pra gente encerrar o ano, né, a gente teve o final da missão InSight, que é uma missão dos Estados Unidos que foi para estudar o interior, revelou como é que é o interior de Marte pra gente, descobriu vários terremotos em Marte, coisa que a gente nunca tinha registrado, né? Fez uma revolução na geologia interna do planeta Marte. E a InSight, como todas as sondas de Marte, são muito assoladas pela poeira. Marte tem tempestades gigantescas de poeira, né? E a InSight já vinha sofrendo com isso, a missão dela era para 1 ano, foi estendida para 4, e ela já estava sofrendo muito aí com a falta de energia e acabou que, por fim, as baterias solares, aí, os painéis foram cobertos de poeira e ela não resistiu mais e parou de gerar energia. A NASA declarou encerrada essa missão. Olha só, né? Que coisa, hein? Fontanão, espetacular essa retrospectiva, hein? Muita coisa bacana. Passando isso aí, a gente vai lembrando de tudo que a gente falou aqui ao longo do ano e são eventos realmente muito especiais, né? Principalmente para vocês que lidam com esse assunto diariamente. Muito bacana mesmo. Legal demais relembrar, né? Obrigado, meu querido, mais uma vez pela participação conosco aqui ao longo do ano. Um 2023 muito bacana para todo mundo aí do canal Nerd ao 50, viu? Muito obrigado, Marcelo. E para você, para todos os ouvintes, né? Para todo mundo que trabalha, nossos colegas de trabalho aí. Especial pro D'Angelo aí, que sempre faz as nossas gravações lá. Ajuda, grande figura. Né? Dá ideia de vídeo, né? Parceirão aí. Abraço pra todo mundo aí. Tá aí a participação do astrônomo amador Mário Fontana.